Existem 3 assuntos que a gente precisa estudar. Que, assim, você quer ser um cristão, porque a mente tem que ser essa. Você não pode pensar assim, eu quero ser um líder na igreja. Primeiro, essa não tem que ser a consciência primária. Eu quero liderar, eu quero ser um pastor. Não, você não pode pensar nisso em primeiro lugar. Você tem que pensar em ser um cristão verdadeiro. É isso que você tem que pensar em ser. Você tem que pensar em ser um cristão de verdade. Porque se você for um cristão genuíno, então não tem que pensar, eu quero ser um líder na igreja, eu quero ser um ministro de adoração. Não, a mente primária não tem que ser essa. Quero ser um pastor? Não, a mente primária não é essa. A mente primária é, eu quero ser um cristão genuíno. Porque quando você alcança esse lugar de ser um cristão genuíno, todo o restante flui. Todo o restante acontece. Não é a sua competência de liderança que valida o seu ministério. Entenda isso. Claro que você precisa de competências de um líder, mas não é as competências de liderança, não são as habilidades de liderança que você possui que te qualifica. Dentro desse ambiente espiritual, claro. Nós estamos falando dentro do ambiente igreja, da espiritualidade. O que nos qualifica são as nossas, é a nossa vivência com o Evangelho. O que nos qualifica é o quanto o Evangelho de Jesus construiu na nossa vida valores do céu. É isso que nos qualifica. Então, as nossas competências de liderança, as nossas habilidades de liderança, isso vai cooperar com o caráter cristão formado em nós, porque nós temos um relacionamento íntimo, verdadeiro, honesto e dedicado às Escrituras. Então, essa tem que ser a busca. Então, dentro dessa ideia, se você me perguntasse, pastor, eu quero ser um cristão genuíno para que através da genuinidade do meu cristianismo, para que através da autenticidade da minha vida com Cristo, eu possa exercer um ministério de forma excelente. O que eu devo fazer? Quais seriam as áreas que eu deveria investir para que eu me torne um cristão genuíno, um cristão aprovado e por consequência, um líder eficiente na igreja? 3 áreas você deve investir. Em 3 áreas. Três áreas na nossa vida, na sua vida, precisam ser tocadas, transformadas, influenciadas. Primeira área, você precisa ter uma formação bíblica doutrinária muito consistente. Se você quer ser esse homem, essa mulher, né, conhecido como um cristão genuíno e por consequência um líder na igreja, um líder espiritual eficiente, você precisa ter formação bíblica doutrinária. Por que formação bíblica doutrinária? Formação bíblica, conhecer a Bíblia. Formação bíblica, saber o que a Bíblia quer dizer. Então você abre, por exemplo, você vai falar, por exemplo, do livro do profeta Jeremias. Você sabe do que ele está falando lá, você sabe qual é o assunto. Você conhece, né, a motivação histórica que levou ele a falar o que ele falou. Você conhece a motivação profética que levou ele a dizer as coisas que ele disse. Conhecer a Bíblia, você lê as cartas de Paulo e você sabe por que Paulo está falando determinados assuntos para determinados grupos de pessoas. Então você tem formação bíblica, você tem conhecimento bíblico, você conhece a Bíblia de capa a capa. Você não é um crente de meia Bíblia, você não é um crente de um versículo só. Você é um crente que conhece a Bíblia com contexto imediato, contexto anterior, contexto posterior. Você conhece a Bíblia. Você conhece a Bíblia porque você leu a Bíblia. Você não conhece a Bíblia porque te falaram da Bíblia. Então, o que você conhece da Bíblia é por aquilo que você leu, é por aquilo que você experimentou dela. Não por aquilo que você ouviu de outras pessoas. É muito ruim quando o que você conhece da Bíblia, você conhece porque outras pessoas falaram e você ouviu. Meu Deus, eu lembro uma vez que... Faz bastante tempo isso. Eu não era pastor ainda, eu era um diácono em experiência. Né? Mas eu pregava nos cultos de quinta-feira da minha igreja.
E eu lembro que tal, preguei na quinta-feira, e aquele negócio todo, fiz apelo, foi a coisa mais linda, acabou o culto lá, eu todo cheio de mim, né? Eu parecia um sabiá, com o peitão estufado, não, hoje eu arrebentei. Aí chegou uma irmãzinha no final do culto, me chamou, pastor, posso fazer uma pergunta? Eu falei, claro, pode perguntar o que você quiser, porque hoje aqui eu que mando aqui, hoje aqui eu sei tudo, né? Pode perguntar. Ela falou assim, pastor, mostra para mim na Bíblia onde que está escrito, porque o senhor falou, citou na pregação do senhor que está escrito na Bíblia que não cai uma folha de uma árvore sequer sem que Deus permita. Falei, claro, aí eu peguei a Bíblia, né? E folhei para cá, e fui num texto que eu imaginava, e voltei para cá, e aí ficou uns 2, 3 minutos, aquele silêncio constrangedor. Eu falei assim, irmã, fazer o seguinte, domingo a irmã me procura e a gente conversa a respeito. Graças a Deus, essa irmã não apareceu no culto de domingo para me perguntar isso. Porque não existe isso na Bíblia. Existe a ideia, mas o texto prova, não existe. Então eu tenho que falar da Bíblia aquilo que eu li na Bíblia, não que eu ouvi os outros falando. Às vezes a gente vê um pregador falando algo, né, e pensa que está na Bíblia, e vai lá e reproduz, passa vergonha. Gente, eu já cheguei a falar. De 1000 passarás, de 2000 não chegarás. Eu já cheguei a falar isso, meu Deus do céu. Né? Antes do ano 2000, né? A gente está em 2022, né? Mas meu Deus, mas antes do ano 2000, eu falava, não, mas está na Bíblia dizendo que a 1000 chegarás, mas a 2000 não passarás. Olha só que absurdo. Por que nós cometemos esses erros? Porque não somos homens e mulheres da Bíblia. Então você tem que conhecer Bíblia. Então quer ser um cristão genuíno e, por consequência, um líder relevante, onde você está inserido, você tem que ter formação bíblica, conhecer a Bíblia, e formação doutrinária. O que é doutrina? É a regra. Então, eu tenho que conhecer o texto bíblico, eu tenho que ler o texto bíblico, eu tenho que ler os livros da Bíblia, conhecê-los textualmente, mas eu tenho que saber perceber, eu tenho que perceber nesses textos bíblicos, nas minhas leituras bíblicas, o valor da doutrina por detrás do texto. O poder da doutrina bíblica, das regras bíblicas. E quando nós falamos de doutrina bíblica, nós estamos falando daquilo que é padrão. E nós demos algumas aulas aqui, aliás, várias aulas, falando de algumas doutrinas bíblicas. Por exemplo, algumas doutrinas bíblicas que são muito importantes, nós sabemos a respeito delas. Falamos sobre a doutrina do céu, doutrina do inferno, a doutrina de Deus, doutrina de Jesus. Falamos sobre a doutrina de Satanás e os seus demônios, doutrina do Espírito Santo. É a regra, é padrão, não muda. Então, quer ser um cristão genuíno, você tem que ser bom de Bíblia e bom de doutrina. Doutrina bíblica, não doutrinas locais, denominacionais, humanas. Pastor, qual é a diferença de uma doutrina bíblica e uma doutrina denominacional? Vou te dar um exemplo. Doutrina bíblica é a doutrina que a Bíblia diz. Por exemplo, a Bíblia diz que Jesus é Deus, ok? Então, se você vai estudar cristologia, que é uma doutrina bíblica, estudando cristologia, você vai aprender, você vai ver que Jesus é Deus. Então, isso é uma doutrina bíblica. O que é uma doutrina denominacional, que muitos chamam de usos e costumes ou do mundo? Por exemplo, uma doutrina denominacional é, por exemplo, um pastor, uma igreja que não permite, né, que não aceita que pessoas que não são batizadas, por exemplo, tomem a ceia. Então, não, por que isso não é uma doutrina bíblica? Porque não existe um texto, prova e nem essa ideia na Bíblia de que pessoas que não são batizadas não podem tomar a ceia. Ok? Então, existe essa diferença. Você tem que ser formado, você tem que ter conhecimento, você tem que ter base em doutrina bíblica, não em doutrinas denominacionais. Algumas igrejas, por exemplo, proíbem as pessoas que não são dizimistas de tomarem a ceia. Não existe esse ensinamento bíblico. Pastor, então essas igrejas que usam essas regras denominacionais, locais, de costumes, elas estão pecando? Não diria que elas estão pecando. É a regra que elas quiseram colocar. Elas estão colocando um fardo que não, né, um peso, uma regra não seria necessária. Ah, mas eu não concordo. Ah, então você não fica nessa igreja. Ué. Entendeu? Então,
A gente tem que saber, nós precisamos saber conhecer doutrinas bíblicas, de doutrinas denominacionais que precisam ser respeitadas. Devem ser respeitadas. Então, quer ser um cristão genuíno, quer ser um líder eficiente, relevante na igreja que você faz parte, você precisa ter formação bíblica doutrinária. Em segundo lugar, você precisa ter um caráter aprovado. Então, em segundo lugar, tem que ter um caráter aprovado. Porque de nada adianta você conhecer muito a Bíblia, você conhecer muito sobre doutrina, e seu caráter é uma tragédia. Você tem que ter um caráter aprovado. O seu caráter familiar tem que ser aprovado. Você é casado? Você tem que ser um bom marido. Você é casada? Você tem que ser uma boa esposa. Como marido, cuidar da sua casa, da sua esposa, dos seus filhos. Como esposa, cuidar do seu marido, honrar o seu marido, cuidar dos seus filhos. Como pais, educarem os seus filhos num caminho reto, no caminho da verdade. Como pais, não abandonarem os seus filhos, dar para os seus filhos o amor que eles precisam, o amor que eles necessitam. Porque o amor ampara, o amor protege, o amor ensina, o amor doutrina, o amor fortalece. Queridos, pior do que um filho órfão é um filho abandonado pelos pais. A ausência de um pai e de uma mãe por causa da morte, pelo luto, é terrível. Mas não tem coisa pior do que a ausência de um pai e de uma mãe na vida dos filhos pela rejeição. O dano é maior. Então, eu preciso de testemunho familiar. Eu preciso cuidar dos meus filhos, eu preciso dar amor para os meus filhos, eu preciso dar destino para os meus filhos, preciso aconselhar os meus filhos, eu tenho que acompanhar os meus filhos, eu tenho que olhar para os meus filhos e vê-los no futuro. E para mim vê-los num futuro abençoado, eu preciso cuidar deles e tratá-los hoje de uma forma que vai dar essa condição para eles. Caráter, preciso ter um caráter familiar aprovado. Um caráter como pai, aprovado. Você como pai, como mãe, aprovados. Como marido, como esposa, aprovados. Como filhos, um caráter de filhos, aprovados. Como é comum vermos alguns jovens, alguns adolescentes, que são altamente desrespeitosos com seus pais. Desrespeitosos, não honram os seus pais. Sabe, é muito comum, eu recebo algumas perguntas, as pessoas me perguntam, mandam perguntas, né, pelo Instagram, lá no direct, no WhatsApp, enfim, as pessoas mandam algumas perguntas, e há algum tempo atrás me disseram assim, pastor, como eu posso honrar o meu pai? Aí essa pessoa colocou, meu pai é isso, meu pai é ausente, me abandonou, é violento, não tem valor nenhum, mas eu quero honrar ele. Simples. Siga Jesus. Se você seguir a Jesus e deixar o caráter de Cristo ser construído na sua vida, você vai ter um testemunho para esse mundo tão lindo que vai honrar os teus pais. Nós não honramos os nossos pais só quando nós fazemos algo para eles ou por eles. Mas nós honramos os nossos pais também quando as pessoas percebem em nós valores morais, valores éticos, valores espirituais que dão um bom testemunho. E isso também é honrar os pais, sabia? Vamos colocar um exemplo prático? O jovem, ele chega em casa, ele pede bênção para o pai, ele pede bênção para a mãe, ele beija o pai, ele beija a mãe, ele é carinhoso, ele é atencioso, a mãe fala, ele obedece, o pai fala, ele obedece, ele cumpre tudo. Mas quando ele vai para a rua, ele usa droga, ele fuma um baseado, ele chama palavrão, ele mente, ele rouba, ele faz uma fita, comete um crime ali. Deixa eu te perguntar, esse jovem está honrando seus pais? Então honrar os pais não é somente dar para os pais o que eu posso dar, mas é mostrar para as pessoas que de fato eu tenho um comportamento que torna a vida dos meus pais dignos. Então um líder relevante numa igreja, ele é assim porque ele é um cristão genuíno. E para ser um cristão genuíno, em primeiro lugar, eu preciso ter formação bíblica doutrinária. Em segundo lugar, eu preciso ter caráter. Caráter familiar aprovado. Em segundo lugar,
Eu preciso ter um caráter social aprovado. Ou seja, as pessoas da sociedade, eu faço parte, você faz parte de uma sociedade. De uma forma ou de outra. Quando você vai trabalhar, quando você vai na padaria comprar pão, você vai no supermercado fazer compra, sua escola, sua faculdade, as pessoas da sua família, a igreja que você frequenta. Então, tudo isso fala de um contexto social que você está inserido. Eu preciso ter um caráter aprovado dentro do contexto social que eu estou inserido. As pessoas precisam ver valor em mim, para que acreditem no que eu falo. Queridos, uma coisa terrível é um homem e uma mulher que expressa uma verdade sem ter autoridade para fazer valer essa verdade que ele está falando. É a autoridade que valida as verdades que você fala. Porque quando eu falo de uma verdade, mas não vivencio essa verdade, ela é a mais poderosa mentira que está sendo dita. Então nós precisamos de um caráter social aprovado, ou seja, o meu comportamento dentro do contexto social, o meu comportamento dos meus negócios, o meu comportamento no meu trabalho, o meu comportamento diante do meu chefe, tem o meu patrão, tenho aqui. Nós estávamos hoje, eu e o Clodoaldo Filho, eu tinha que ir, aí eu levei o Clodoaldo Filho para ensinar para ele. Eu tive que ir na Bandeirantes aqui de Mogi para resolver um problema, né, de um relógio aqui de uma casa. Chegamos lá e estava na fila e tal, e eu só observando, eu observo muito. E aí tinha uma funcionária lá no fundo que ela estava fazendo corpo mole no serviço dela. Fazendo passar o tempo, sabe? Para não trabalhar. Feio, né? Não tem caráter. Ela comprometeu o caráter social dela. Então eu tenho que ser leal ao meu patrão. Eu tenho que ser leal a quem me contratou. Eu tenho que ser leal à empresa que eu presto serviço. Eu tenho que ser leal ao cliente que eu atendo, à venda que eu faço. A gente precisa de um caráter social. Imagina, ele é um líder na igreja, tal, né? Aí, mas no dia a dia, na semana, fala palavrão, xinga as pessoas, mente, trapaceia nos negócios. Aí domingo ele está lá na igreja. Aí, por exemplo, vai abrir o culto. Aí naquele domingo vai uma pessoa que que se encontrou com ele durante a semana, fez um negócio com ele, foi passado para trás, chega lá, dá de cara com o miserável no púlpito. Olha que vergonha. Escandalizou o nome de Jesus, não escandalizou? A gente tem que tomar cuidado quanto a isso. Nós lidamos com as pessoas da nossa vida comum como se nem crentes nós fôssemos. Já parou para pensar que Jesus está querendo salvar todos e uma hora você pode se encontrar com esse que você se relacionou com ele sem temor, sem reverência diante de Deus, e aí você se encontra com ele na igreja, aí você vai dar paz do Senhor para ele? Com a cara mais deslavada? Feio, né? Não, nós precisamos de um testemunho familiar para não escandalizarmos o nome de Jesus. Falar a verdade. Falar a verdade. Andar na verdade. Salmo, olha, a gente precisa de verdade. Porque onde tem verdade tem justiça. Aonde tem verdade tem justiça, o trono de Deus está lá. Onde está o trono de Deus, existe o governo de Deus. Mas para ter o governo de Deus tem que ter verdade e justiça. Olha o que diz o Salmo de número 89. Corre a sua Bíblia lá, Salmo 89. Salmo 89, versículo de número 14. Salmo 89, versículo 14. Justiça e direito são o fundamento do teu trono. Graça e verdade te precedem. Precisamos desses valores. Já tem um bom tempo que boa parte das minhas orações, é a seguinte: eu preciso, não é que eu quero, né, no sentido, eu preciso da tua presença, Senhor. Tem um bom tempo que em todos os meus momentos de oração, toda hora que eu estou orando, seja o que for,
Sempre tem eu estou lhe invocando. Eu preciso da tua presença, Senhor. Eu preciso da tua presença. Eu preciso. Se eu quero a presença de Deus, eu preciso andar em justiça e em verdade. Porque onde há justiça e há verdade, o trono de Deus está. E onde o trono de Deus está, o Senhor está reinando e governando. Então, para isso, eu preciso de caráter. Caráter familiar, caráter social, caráter financeiro. Pagar as contas, pagar o que eu devo. Comprar e pagar. Saber lidar com o dinheiro, não deixar o dinheiro me governar. O dinheiro é uma fortaleza espiritual. Nessa série nossa que nós estamos falando de fortalezas espirituais, vai chegar o dia e o domingo, não vai ser domingo agora não, eu acho, né? Vamos ver. O Espírito Santo guiar, mas já está pronto o material. Nós vamos falar sobre a fortaleza do dinheiro. Preciso de testemunho de um caráter financeiro aprovado. Caráter financeiro aprovado não é você ser rico. Não, é você saber lidar com dinheiro de uma forma que glorifica a Deus. Lidar com dinheiro de uma forma que glorifica Jesus. Né? Sabia que quem não tem planejamento financeiro, quem não tem as suas contas organizadas, quem não sabe quanto ganha, quanto gasta, quem é consumista, peca, desonra o nome de Jesus? Por quê? Porque o caráter financeiro não está aprovado. Não está tratando com cuidado algo tão precioso e ao mesmo tempo perigoso, que é o dinheiro. O dinheiro é precioso e perigoso. Eu preciso ter um caráter financeiro aprovado. Então, esses detalhes nos faz, constrói esse valor de sermos um cristão genuíno. Caráter familiar, caráter social, caráter financeiro, honrar a Deus com o meu dinheiro. Lembro quando nós ministramos sobre Atos capítulo 10, que o anjo diz para Cornélio: Cornélio, as tuas orações e as tuas esmolas, o teu dinheiro, subiram até a presença de Deus, por isso que eu vim. Vamos fazer com o dinheiro aquilo que a Bíblia diz para fazermos com ele? A Bíblia diz o que fazer com o dinheiro. A Bíblia diz. Terceiro lugar, se você quer ser construir esses valores de um cristão genuíno e por aí se ter uma liderança relevante na sua igreja, primeiro, você precisa ter esse conteúdo bíblico doutrinário, precisa ter um caráter aprovado, ok? Mas em terceiro lugar, você precisa ter serviço. Serviço. Coloca aí, serviço / dons. Nós temos que saber servir as pessoas. Eu estou terminando de organizar um material aqui. Nós vamos ter uma escola, nós vamos abrir uma sala só para falar sobre servir. E o livro base... Eu não vou achar aqui agora, não vou perder aqui. E o livro base dessa sala vai ser o livro do pastor José, A Ação da Cruz 1. Então peguei ele, estruturei em aulas, porque nós precisamos servir. Se amar é a mais importante expressão de um cristão verdadeiro, a principal ação desse testemunho é servir. Então nós temos que saber servir as pessoas, estarmos prontos para servir. Vou dar um exemplo para você do lugar que nós temos que alcançar, quando eu falo de servir. E nós vamos chegar nesse lugar, Deus vai nos dar graça. Só para te dar um exemplo do que é realmente servir dentro desse conceito cristão. Se o maior testemunho de um cristão verdadeiro é amar, e a mais poderosa expressão desse amor é servir, que tipo de servir é esse? Vou te dar um exemplo. Por exemplo, eu estou em casa, 1h da manhã, eu estou debaixo das cobertas, estou lá, sabe, dando aquelas pescadas, o celular toca. Aí o celular tocou, quem que é? Quando eu olho lá, Pastor Leandro e Natália. Ai. Aí eu atendo. Aí o Léo diz: Pastor, me desculpa, estou ligando para o senhor aí, mas
é que eu estou passando uma dificuldade, um problema aqui, a Luísa não está passando muito bem, eu sei que só moro em Mogi das Cruzes, eu moro aqui em Nova Poá, mas a Luísa não está bem, eu estou sem carro, tentei já falar com o pastor Richard, o pastor Richard, eu acho que viu meu nome lá, desligou o telefone, liguei para o pastor Wellington, com certeza, quando ele viu que era eu, aí sim, ele já jogou o telefone, foi na parede, só me sobrou o senhor. E eu precisava saber se o senhor podia fazer alguma coisa por mim. Eu falei, claro, vou levantar do conforto da minha cama, 1h pouco da manhã, que eu estava quase dormindo, vou trocar de roupa rápido, vou pegar o meu carro, vou correr lá para Nova Poá, lutar para não murmurar, né? Lutar para não reclamar, porque senão não vai adiantar. Pegar meu carro, vou lá para Nova Poá e vou servir, eu vou chegar lá. E aí, quando eu chegar lá, o pastor Léo vai estar na porta, né? Eu vou bater palma, ninguém vai atender. Vou bater palma de novo, ninguém vai atender. Eu vou gritar, Léo, cadê você? Aí vai aparecer já assim meio cochilando e vai dizer, e aí, Léo, eu estou preocupado, e vai dizer, pastor, poxa, eu pensava que o senhor nem viria. O senhor acredita? Isabela passou, tá bem. Fé mesmo? Então tá bom, é glória a Deus. Vamos orar agradecendo aqui. Aí orar agradecendo ali, vou pegar meu carrinho, vou voltar 45 minutos de volta para casa, sem murmurar e sem reclamar. Isso é servir. Vocês entenderam? Isso é servir. Sai de lá dando glória a Deus que quando eu cheguei lá as minhas orações foram respondidas. Deus curou a Isabela. Dando glória a Deus porque quando eu cheguei lá Deus já havia providenciado a cura na Isabela e restaurou e o nome dele foi glorificado. E eu vou voltar jubiloso. Não vou voltar brabo. Poxa vida, me fez vir até aqui como se eu estivesse desejando que ela tivesse ruim ainda para poder ter valido a pena a minha ida até lá, né? Coisa terrível, né? Percebe que a gente não sabe servir às vezes? Que coisa boa quando a gente for chamado por uma urgência, chegar lá, tá tudo resolvido, né? Você dizer, glorificado seja o nome de Jesus, que o Senhor veio com providência e o milagre aconteceu. E a gente voltar jubiloso porque o milagre aconteceu. Você servir. A gente precisa aprender a servir. Então, um cristão genuíno, além de formação, conteúdo bíblico doutrinário, caráter, precisamos de saber servir. Porque isso já na nossa natureza cristã vai refletir no dom do ministério que vai ser colocado à disposição da igreja. Você já parou para pensar a tragédia de um homem e de uma mulher com dons maravilhosos para edificar a igreja, e esses homens e essas mulheres com esses dons lindos não possuindo caráter aprovado, sendo reprovados no contexto familiar? Um marido grosso com a esposa, negligente com os filhos, uma esposa briguenta, ranhenta, murmuradora, faladeira, gastadeira, um filho rebelde, desonroso com seus pais, embora o dom esteja lá, mas o caráter dele, familiar, é tão ruim, mal pagador, né? O caráter financeiro é tão ruim. Coisa terrível. Ele tem o dom, mas ele não tem o caráter para respaldar o dom. Ele tem o dom, mas não conhece da Bíblia. Sabe, não sabe citar um versículo da Bíblia dentro do contexto. Não sabe nem ler a Bíblia direito. Ele vai ler a Bíblia, ele embaraça as palavras, né? Porque ele não tem prática de ler a Bíblia, então ele não consegue ler dentro da linguagem, essa linguagem mais erudita, né? Mais conservadora de algumas traduções, porque não lê. Não sabe sobre doutrina, fica falando coisa absurda, né? Porque não lê Bíblia, mas o dom está ali. Ele não sabe servir. Ele tem o dom, mas ele não sabe servir as pessoas. Aliás, ele quer ser servido. Então, agarra aí, gente. Esse tripé aí, tá? Para você ser um líder, para você ser um obreiro, um pastor, um evangelista, um presbítero, um diácono, um missionário, aprovado, que vai glorificar a Deus na sua igreja local. Esse tripé fazendo parte da sua vida. Conteúdo, formação bíblica doutrinária, caráter aprovado. Mas sabermos servir. Deixa eu dizer uma coisa. O tanto de Bíblia que eu sei, que você sabe, caráter irretocável, sem servir, não vamos alcançar ninguém. A evangelização depende dessa minha disposição para servir quem precisa. E para servir, de repente, sabe o que servir? Vou dizer uma coisa para você. Sabe o que servir as pessoas como cristão verdadeiro é difícil? Quase impossível na vida de alguns?
Muito simples. É porque essas pessoas não são governadas pelo Espírito Santo. Elas não são dirigidas pelo Espírito Santo de Deus. Porque um homem e uma mulher que é dirigido pelo Espírito Santo de Deus, ele está apto para servir. Porque o fruto, a característica do Espírito Santo é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. São 9 características necessárias para servir. Então, quando eu sou governado pelo Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo, eu estou apto para servir. Porque o Espírito Santo está latente, né? Ele está fluindo ali de uma forma muito poderosa. Bíblia, doutrina, caráter, serviço e dons. Quer crescer no ministério? Quer crescer como obreiro aprovado? Tem que ser um cristão de verdade antes, com essas características. E aí o dom ser aproveitado para a glória de Deus. Amém, irmãos?